Cartago de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centeu, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 125º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi, César Casolari e Mônica Unis. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no último episódio vimos a Batalha de Ácio, onde as forças de Otávio Otaviano e Marco Antônio se enfrentam numa grande e contundente batalha naval. As forças de Otávio Otaviano e Marcos Agripa saem vitoriosas, mas Marco Antônio consegue voltar para o Egito com 1/3 da sua frota, parte das suas tropas e com o seu tesouro intacto. Mas será o suficiente para reverter o jogo? É isso que veremos no episódio de hoje. Mas antes, só aquela mendigada básica, então quem puder, dá uns 5 estrelas ali no Spotify, no Apple Podcasts, comenta, faz aquele H pra gente e se puder contribuir financeiramente, tem os links ali na descrição. Aproveito a oportunidade para agradecer o novo padrinho Yuri Base. Muito obrigado pela generosidade, tá aqui o registro. Bora pro episódio. Roma nua e crua. Muito bem, pessoal, depois da Batalha de Ácio, onde aparentemente Otávio Otaviano foi o grande vitorioso e não teria mais problemas, até em muitos documentários, livros, vão pontuar a Batalha de Ácio como a vitória do Otávio Otaviano sobre o Marco Antônio, como se tudo terminasse ali, mas não terminou. O motivo dessa batalha ficar emblemada como a vitória foi porque posteriormente o nosso próprio Otávio Otaviano vai propagar a história desta forma. Mas a real é que entre a Batalha de Ácio e o fim da Quarta Guerra Civil, realmente vai passar mais de um ano, então não foi uma coisa tão fluida assim, com essa vitória decidindo tudo. E essa vitória também vai causar problemas para o nosso Otávio Otaviano por si só. E antes da gente voltar lá pro Tonhão e para Cleópatra, veremos como o nosso Otavinho Vida Louca lida com a sua vitória. Bom, o primeiro ponto aqui, né, que desde o segundo triunvirato, onde Lépido, Marco Antônio e Otávio Otaviano dividiram o poder, cada um do triunvirato já começou a exercer sua liderança na região que lhe convinha, escolhendo, né, os líderes das províncias, exigindo lealdade. Depois o Lépido foi chutado desse triunvirato e basicamente Otávio Otaviano e Marco Antônio dividiam todo o mundo romano. E do leste, né, da Grécia para lá, todo o controle, todo o sistema de poder, quem havia estabelecido foi o Marco Antônio. Então a primeira missão após a vitória da Batalha de Ácio, né, a gente já viu também no episódio passado que lidou com aquelas tropas do Marco Antônio, aquelas 50 mil que desertaram para o lado do Otávio Otaviano, se entregaram, mas o nosso Otavinho ficou de lhes presentear, lhes premiar como se tivessem lutado do lado vencedor. E o segundo ponto agora era com as províncias, com as lideranças, né, e as correntes ali que dominavam aquela região. O
o Otávio queria estabelecer o controle dele, o controle romano, de uma vez por todas. Não era segredo para ninguém que a Batalha de Aço tinha sido vencida pelo Otávio Otaviano e que a estrela do nosso Marco Antônio estava em decadência. Então, o nosso Otávio Otaviano, de maneira muito hábil, ao invés de sair trocando todas as lideranças e colocando ali pessoas que fossem fiéis a ele, ele basicamente entrou em contato ali com a maioria das províncias e reinos aliados e falou: cara, o poder aí que vocês combinaram com o Marco Antônio fica igualzinho, as lideranças, a divisão, só que agora, em vez de responderem para ele, vocês vão responder para mim, uma vez que eu tenho autoridade do Senado Romano e é o Senado Romano com quem vocês assinaram uma aliança. Então não muda nada, mas respondam diretamente a mim, diretamente ao Senado, e o Marco Antônio tá fora dessa história. E isso dá muito certo, porque acaba com qualquer tipo de rebeldia. Essas províncias, esses reinos aliados podiam lavar a mão e dizer: cara, a gente tava obedecendo aí vocês que são brancos se entendam, mudou de dono, mudou de chefe, beleza, mantém a peãozada aqui em paz. E basicamente foi uma jogada muito boa do nosso Otávio Otaviano, não trocar as lideranças, apenas exigir que lhe concedam a deferência a ele e ao Senado Romano, cortando o Marco Antônio da história. E a galera das províncias estava amarradona, porque o Otavioinho não estava mexendo nas gavetas de ninguém, apenas cobrando a taxa de sempre e segue a vida. Mas nem tudo eram flores e o nosso Otaviano vai ter que dar com problemas maiores, digamos assim. Então, províncias reestabelecidas, sem grandes algazarras, porém, vamos lembrar das tropas, né? Então, manter um exército custa muito caro. E esses exércitos da Guerra Civil, da Quarta Guerra Civil, eram gigantescos aí, quase 200 mil soldados ao todo, né? Mas embarcações, marinheiros, centenas de barcos. Então, assim, uma vez que o Otaviano venceu o Marco Antônio, ele olha o tamanho das suas tropas, mais as tropas ali que desertaram e viraram, né, agora tropas de Otávio Otaviano. Então, seu exército estava ali com quase 150 mil pessoas, um exército caríssimo de se manter, né, quase impossível. E tinha outro problema, ele não precisava mais desse tamanho, desse gigantesco exército, porque a força principal de Marco Antônio estava vencida e o Otávio Otaviano também não queria ter que ficar pagando essa galera toda. Então ele passa a missão para o Marcos Agripa de pegar todos os veteranos, todo mundo que estava em tempo ali de ser aposentado, de ser desbandado do serviço, e leva o pessoal para Roma. A praxe era, né, quando os legionários terminavam o seu serviço militar, né, que poderia ali durar 16, 20 anos, dependendo, eles receberiam vários bônus e receberiam terras também para cultivar. Isso fazia parte do acordo. O problema é que o Otávio Otaviano estava com o caixa ali no limite, né? Ele já não estava com essa grana toda, teve que partir pro pau ali contra o Marco Antônio e os recursos dele estavam super escassos. Ele deixou na mão do Marcos Agripa, né, o seu mais leal general, mais competente, para levar essas tropas de volta para a Itália e desbandá-las, desalojá-las do serviço militar. A missão do nosso Marcos Agripa era muito azedo. E por quê? Não sei. Ele ia levar ali cerca de 50, 80 mil tropas para Roma para desbandá-las, né, e assentá-las em novas terras, pagar seus bônus, pagar seus salários, seus prêmios, seus espólios, mas o caixa estava vazio. Então, basicamente, ele fez um monte de promessa e falou pra galera: tá vendo teu FGTS ali, tua aposentadoria, tua rescisão, teus bônus de Natal, tudo aquilo? Então, a gente vai pagar, mas segura a onda aí, quando der a gente paga, vão pra casa, vão felizes, fiquem tranquilos que depois a gente acerta. Isso não pega muito bem com soldados, né? A gente já viu que soldados não pagos não ficam tão felizes assim e basicamente começa uma rebelião dentro da Itália. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Então essas tropas meio que entram em motim, exigem que o Otávio Otaviano vá pra lá negociar com eles, exigem o pagamento e o Agripa, que era fenomenal, perde o controle dessas tropas. Agora que tava tudo esquematizado, tudo dando bem pro nosso Otavinho Vida Louca, venceu a grande batalha contra o Marco Antônio, conseguiu restabelecer o controle das províncias do leste sem ter que fazer nenhuma operação militar, sem ter que subornar ninguém. Quando parecia
parecia que as coisas estavam caminhando bem. Os soldados, os seus soldados, se rebelam contra ele e estão lá na Itália, em Roma, no centro do coração político, causando o maior tumulto. Bom, o nosso Otavinho teve que voltar para Roma às pressas para lidar com essa quase rebelião / revolução, e ao chegar ele tem que endereçar as tropas, falar com elas ali no tete-a-tete. Sempre é uma posição difícil, né? Ter que lidar com soldados rebelados, armados, e basicamente o discurso do Otaviano é igual o do Agripa. Ele chega no pessoal e fala: meus parça, camaradas, vocês estão ligados que eu sempre pago as minhas dívidas, vocês estão ligados que, pô, comigo não tem dessa, que, pô, eu sou um cara mente aberta, bolso aberto, sempre enche de prêmio pessoal. Quando eu peguei minha herança, a primeira coisa que eu fiz foi dar o dinheiro dos cidadãos romanos. Então, pô, confia aqui em Moá. Que rebelião é essa? Vamos ser francos e sinceros aqui, né? Eu não consigo pagá-los agora. Eu ainda estou em guerra, numa guerra civil que está consumindo muitos recursos, uma guerra que está custando muito cara. Mas segurem a onda aí, eu prometo pra vocês, 1 aninho no máximo, essa guerra acaba, e aí eu não vou ter que direcionar recursos pra nenhum outro lugar. Com sorte eu ainda capturo o Egito e o tesouro do Egito. Então segura a onda aí, eu não vou ficar devendo nada pra vocês. Me dá 1 ano pra pagar essa dívida aí, eu vou pagar com juros e correção monetária, mas agora eu não tenho o que fazer, não tem dinheiro, vocês vão fazer o que? Destruir a província de vocês, vão destruir Roma. Segura a onda, confia aqui, confia no pai que resolvendo a treta no Egito é nóis. Bom, os soldados não gostaram nada, porque esse era já o discurso do Agripa, mas ouviram ali da boca do homem que realmente ele ia pagar, que realmente essa questão da guerra do Egito consumia recursos. Ele não estava mentindo em nada, tudo que ele falou fazia sentido, basicamente tinha sido exatamente o que o Agripa já tinha falado, e os soldados, claro, não gostaram de ouvir isso, mas não tinha nenhuma outra opção. Outra opção seria se rebelar, trazer a ira, né, dos exércitos romanos contra si, e mesmo que eles vencessem, eles iam encontrar um tesouro romano esvaziado, drenado. Então eles tiveram que assentar a contragosto e ficar com a palavra de Otávio Otaviano, que uma vez que essa treta fosse resolvida, aí sim todos seriam pagos. Bom, resolvidas as tretas com seus próprios soldados, Otávio Otaviano e Agripa se põem agora a planejar a invasão do Egito e, com sorte, acabar com essa guerra civil de uma vez por todas. A ideia era, para variar, ambiciosa, ardilosa e requeria muita destreza, porque basicamente seria um movimento de pinça ali com 2 forças terrestres, acompanhada cada uma por uma força naval, invadiriam o Egito por 2 frentes. Então Agripa levaria sua força a partir da Líbia e marcharia da Líbia do oeste em direção ao leste, então de oeste para leste, vindo da Líbia em direção ao Egito, com uma força de legionários terrestres e uma força marinha costeando e acompanhando essas tropas. Do outro lado iriam a força principal, comandada diretamente por Augusto. Elas desembarcariam na Síria e viriam marchando da Síria ali na direção sudoeste, passando ali pelo Levante, pela Judéia, e invadiria o Egito, também uma força terrestre acompanhada por uma força naval costeando. Então, se tudo der certo, essa pinça se encontraria no Egito, né, prendendo, encurralando as forças de Marco Antônio e Cleópatra e as aniquilando com sorte. Bom, agora bora ver o que o Marco Antônio e a Cleópatra fizeram. Bom, desde que eles voltaram ali pro Egito, pós-batalha de Ácio, eles vêm tentando angariar mais tropas, recrutar mais pessoas, né, recrutar mais aliados para a causa, e a situação tá difícil, porque todo mundo romano já estava vendo que estava muito difícil pro Marco Antônio se reerguer dali. Então, tirando o Egito e alguns territórios ali adjacentes, todos já tinham virado
virado para o lado do Otávio Otaviano. E conforme vai ficando difícil de recrutar, achar aliados e soldados para participar dessa empreitada, eles vão ficando cada vez mais desesperados, né? De começo eles estavam fingindo que estava tudo de boa, conforme o tempo vai passando, eles vão ficando desesperados e conforme os movimentos militares, né, vão acontecendo, das forças desembarcam na Líbia, desembarcam na Síria, e essa pinça aí começa a se mover da força do Otaviano vindo para o sudoeste e as forças do Marcos Agripa indo para o leste. Então, conforme esse movimento vai passando, o desespero vai batendo e primeiro a Cleópatra, o Marco Antônio mandam ali comitivas diplomáticas para tentar falar com o Otávio Otaviano e quem sabe fazer um acordo, e essas comitivas são ignoradas. Então a Cleópatra pensa que se mandar ali uma propininha, um suborno, quem sabe ela consegue comprar a paz. Então ela manda ali uma outra galera cheia de tesouro, cheia de presentes, tenta ali, quem sabe, virar o Otávio Otaviano na grana. O Otávio Otaviano recebe a grana, põe no bolso, coloca ali, deposita no banco e segue o jogo sem nenhum tipo de acordo. A nossa Clecleo então começa a ficar também mais criativa e ela tem uma ideia, que é tirar a sua força naval ali do Mediterrâneo e levar ela para o Mar Vermelho. Difícil entender exatamente para que faria esse movimento, né? A gente pode supor aqui que seria para fugir ali através do Mar Vermelho e ir para outros reinos que ainda eram gregos e seriam simpáticos a ela, né? Reinos helênicos ali ainda da época de Alexandre o Grande, que dominou aquelas terras, ou pelo menos cortar ali o comércio do Egito com as terras do leste, quem sabe assim enfraquecer e forçar o Otávio Otaviano a negociar. Lembrando que hoje existe, né, o canal de Suez, que foi construído pelos ingleses, que justamente liga ali através do Egito o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Naquela época não existia esse canal e a solução da Cleópatra para conseguir tirar sua marinha do Mediterrâneo e mandá-la para o Mar Vermelho seria tirar esses barcos por terra mesmo, içar eles, colocar e de alguma forma transportar, desmontá-los e transportá-los via terra do Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Ela começa por esse plano em prática, né? Tira ali a primeira leva de navios, põe eles na terra, o pessoal começa a movimentar esses navios em direção ao Mar Vermelho, mas quando estava chegando ali perto, tribos árabes com os seus camelos atacam ali esses barcos, botam fogo, matam as pessoas que estavam carregando, quem não, ou o pessoal foge ou é morto, roubam o que dá e basicamente acaba ali. Essa galera, essas tribos árabes não estavam tentando agradar o nosso Otavinho Vida Louca, apenas estavam retribuindo anos ali que o Marco Antônio tentou influenciar sua política interna e fez ataques contra eles, então eles viram uma chance de contra-atacar e toma Cleópatra. Toma Tonhão. E basicamente esse plano de mover os barcos vai por água abaixo. Bom, com o plano da Cleo falhado, né? A única esperança aí, a última esperança do nosso Tonhão e da Cleo fica o reino da Judéia. Naquela época comandada pelo tal de Heródoto, tá na Bíblia, lembra quem mandou matar os nenenzinhos? Esse daí. Então, quem mantinha ali o Heródoto no poder foi o Marco Antônio, ele que tinha os acordos ali com o Heródoto e achou que o Heródoto no mínimo iria dificultar a passagem de Otavinho Vida Louca pela Judéia. Mas Heródoto, como a maioria dos reinos clientes e das outras províncias, não queria a treta com Otávio Otaviano. Assim que o Otávio Otaviano invadiu, entre aspas aqui, né, adentrou a Judéia, que nessa época ainda não era uma província, mas um reino cliente de Roma, o Heródoto estende o tapete vermelho para ele, fornece suprimentos, dá dinheiro, chama de meu brother, abraça, faz festa e para Marco Antônio e Cleópatra eles veem que o fim tá próximo. Aí começa a bater aquele desespero. Aí vem desespero,
Eles começam a entrar no modo último dia na Terra, sabe? O pessoal fazendo festa, começa a dar as festas, encher a cara todo dia, enche lá os convidados de presente, dá ouro, dá joia pra todo mundo, fica doidão até virar noite, dia sim, dia não, porque parecia que o fim estava muito, muito próximo. Porém, amigos, Marco Antônio ainda não tinha jogado a toalha e vai apostar todas as suas fichas num último plano audacioso para ver se consegue enfrentar essas duas forças que estão invadindo o Egito. E qual é este plano audacioso? Bom, pessoal, isso fica pro próximo episódio, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!